livro do Gênesis. Maravilha, Capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Que fim de semana abençoado, hein? verdade. Gostoso mesmo. Verdade. E eu acho que o outro fim de semana vai ser melhor ainda. Em nome de Jesus. Eu creio. Meus irmãos, vamos cada vez mais ser melhores na adoração. Vamos cada vez ser melhores. Deu certo aquilo que eu pedi para você? O vídeo lá? Deu? Deu certo? Será que é possível? Tá fácil aí? Se tiver difícil, a gente vai deixar para o outro fim de semana. Vamos para o outro fim de semana. Tá? De Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 2, parte A apenas. Glória a Deus. Amém? A gente pode passar depois da mensagem também, se vamos ver. Vai dar certo? Glória a Deus, Depois, aleluia. depois da mensagem. Bom, David, tá fácil aí? Tá fácil? Bom, então qualquer coisa depois da mensagem a gente passa, tá bom? Falei sobre adoração, um negócio gostoso pra gente. E disse: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Amém? Amém. Apenas a parte A. O meu esboço hoje está no celular. Então, o pastor não está no WhatsApp não. Está aqui no esboço da mensagem. Para que serve o esboço? Para a gente melhor organizar os nossos pensamentos, né? Os irmãos que vão aí na escola, na faculdade, o professor passa slide, né? Para ter um norte do pensamento, organizar o pensamento. Meus irmãos, falar de Abraão não é fácil. Falar de Abraão é uma coisa, senhores pastores, nos causa um certo peso. Porque falar de Abraão é uma coisa muito fina. Abraão, ele é o pai das religiões abraâmicas. Um tripé de 3 religiões que contempla o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. O judaísmo, 14 milhões de pessoas no mundo. Islamismo, 1,6 bilhões de pessoas no mundo. Cristianismo, 2,3 milhões de pessoas no mundo. O que é isso? 75% de toda a crença monoteísta sobre a terra passa por Abraão. Abraão, ele é referência encravado em Tiago. Tiago disse que ele foi amigo de Deus. Abraão se torna referência ao próprio Deus. Aleluia. Como? Quando Deus se revela e diz: eu sou Deus de Jacó. Mas antes de ser o Deus de Jacó, eu sou Deus de Isaque. Aleluia. Glória a Deus. E antes de ser Deus de Isaque, eu sou Deus de Abraão. Será que é fácil falar de Abraão? Abraão, ele é um norteador. Ele norteou filhos, seus próprios filhos. Ele norteou juízes. Ele norteou sacerdotes, reis, profetas e escribas. Esse era Abraão. Todos foram norteados por Abraão. Agora se levanta um homem. E esse homem, ele começa
a curar pessoas. Esse homem, ele tem em suas mãos o poder de acalmar tempestades. Esse homem, ele tem o poder de curar leprosos, de multiplicar pães e peixes. Esse homem curava no sábado, e foram indagar ele a sua autoridade. Aleluia. E disseram: como que tu fazes essas coisas? Pois nós temos um norte que é Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam a minha voz. Aleluia. Porque antes de Abraão existir, eu sou. Jesus estava falando: aqui está diante de vocês aquele que é maior que Abraão. Ora, caçube calamasseramas, cantará. Aleluia. Aleluia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele disse: se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão meus amigos. Aleluia. Jesus é o cumprimento da palavra. Ou melhor, Jesus, ele é o cumprimento da promessa. Deus e mistério. Mas se Jesus é o cumprimento, Abraão era o início. Aleluia. Porque o pacto foi feito com ele. Eu não sei quem achou quem primeiro. Eu não sei se Abraão ele encontrou Deus. Bom, Michael, eu não sei se Abraão encontrou Deus ou se Deus encontrou Abraão. Mas eu sei que houve esse encontro, irmã Damares. E através desse encontro foi feita uma aliança, foi feita uma promessa, e os dois saem de mão dada. Oh, maravilha. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Santo Senhor. Senhor. Parabéns. Gênesis capítulo de número 22 está falando, está relatando que Abraão, ele foi chamado ao Moriá. Aleluia. O que é o Moriá, irmão Eli? O Moriá é um aglomerado de montes, entre eles o Monte Sião, com 820 metros. Também o Monte das Oliveiras, com 765 metros de altura. E também o Pequeno Calvário, com apenas 130 metros de altura. A importância do Moriá para Abraão, ela se apresenta na sua vida pregressa, em Gênesis, a partir do seu chamado. Gênesis capítulo de número 12 apresenta o chamado de Abraão. Deus disse a Abraão: eu farei de ti uma grande nação, anda na minha presença. É, Deus, verdade. E ser perfeito. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia está falando, Moisés está revelando que nós não entendemos, mas Abraão, ele possuía uma história com Deus. Assim era a vida de Abraão. Abraão, ele sai da terra de Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia, atual Iraque. E Abraão, ele sai do meio da sua parentela. Muitas vezes é necessário deixarmos família. Muitas vezes é necessário nós cortarmos alguns laços com aquilo que nos liga a algo negativo. Mas quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, sabemos que Abraão não saiu apenas sozinho. Ele levou consigo o seu pai Terá. Aleluia. E também é dito em Gênesis que ele traz o seu sobrinho Ló. Perceba que ele trouxe a sua família. Ele trouxe algumas pessoas importantes para ele. Ele estava vivendo a maior chamada missionária já existente. Porque, entenda, porque nós devemos orar pela nação de Israel. Israel faz parte do plano de salvação de toda a humanidade. Paulo está dizendo que dentro do plano
coração dos hebreus para incitar os demais povos aos ciúmes, ele endurecendo o coração de Israel para não aceitar Cristo, fazendo Israel uma nação odiada. Ele atraiu todos os gentios, todas aquelas demais nações da Idade Moderna para o Calvário. Era isso que Deus queria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora perceba que Abraão, ele possuía uma história dentro dessa chamada missionária. Abraão, ele apresenta momentos de tempestuosidade. Abraão, ele apresenta momentos de raiva, de intemperança. Deus olha para Abraão e viu, presbítero Ademar, comportamentos que atrapalhavam o próprio Abraão, comportamentos que limitavam a sua prosperidade. E quando olhamos para o desejo de Deus, Deus ele quer nos fazer prósperos. A prosperidade, ela não é apenas dinheiro. Não, e é um conceito filosófico, que a riqueza não é você ter muito, você ter sobra. Não, mas segundo a filosofia, a riqueza é você não ter falta de nada. É você não ter falta de roupa, não ter falta de alimentação, você não ter falta de família. Você é próspero em todos os sentidos. Eu quero ver se você é próspero. Se você é próspero, eu quero ver você. Aleluia. Louvado seja Deus. Abraão, ele tomou algumas atitudes que comprometeram a vida do próprio Abraão. Se Abraão não fosse guardado por Deus, não haveria Israel sobre a face da terra. Se não houvesse Israel, não haveria o Cristo andando sobre aqueles confins. Não haveria história da cruz. Não havendo a história da cruz, não haveria a Assembleia de Deus sobre as terras brasileiras. Não havia salvação para você que está me ouvindo e ainda vai me ver pelas redes da internet. Não haveria o plano de salvação. Perceba que a vida pregressa de Abraão, ele colocou em perigo a sua própria vida. Ele passando um momento de tribulação, ele desceu ao Egito, fugindo da fome. E ali olharam para Sara. A Bíblia vai dizer que era uma mulher muito bonita. E ele mentiu, sabemos que era meia irmã dele. Ele disse: é minha irmã. De maneira que o rei daquela terra precisou. Ele viu a oportunidade de tomar Sara como sua mulher. Perceba que era a promessa. De Sara viria Isaac, o filho da promessa. E Deus precisou intervir. Deus precisou revelar isso ao rei daquela nação, porque ele colocava a sua própria vida em perigo, a sua própria semente em perigo. Perceba que esse era Abraão. Abraão, emotivo, ele olha para Ló. Não deveria ter levado Ló. Ele não deveria estar com Ló. O seu pai Terá morreu no caminho do deserto. Nós sabemos isso pelos historiadores. Mas Ló não deveria estar com ele. Sabemos que Ló, ele foi aquele que contendeu com Abraão através dos seus pastores, através de pasto. Ló era uma pedra de tropeço para Abraão, de maneira que o relacionamento deles ficou insustentável, de maneira que precisaram se apartar um do outro. E nessa separação, Ló é levado cativo, porque 5 reis estavam dominando toda aquela região. Veja a loucura no ato de Abraão. Ele apenas com 318 homens nascidos na sua casa, eles arma eles e declara guerra contra 5 reis. Glória a Deus. Pela força e pela ótica natural, Abraão seria morto. A Bíblia nos dá a entender que o próprio Deus precisou intervir mais uma vez. O próprio Deus precisou mandar anjos para que Abraão ele vencesse a
5 reis. Verdade, verdade. Perceba, esse era Abraão. E Deus olhando para essas atitudes, Deus olhando para Abraão e diz: Abraão, para mim continuar a obra que tenho na sua vida, eu vou precisar te dar um tratamento especial. Glória a Deus. Eu vou precisar trabalhar de uma maneira íntima, e essa é a maneira que Deus ele quer trabalhar na minha vida. Essa é a maneira que Ele quer trabalhar na vida dos obreiros. Essa é a maneira que Ele quer trabalhar na vida dos músicos. Essa é a maneira que Ele quer trabalhar na vida de toda a igreja. Ele disse: Abraão já não era mais um jovem, mas era um senhor cheio de idade. Meu Deus. Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem tu amas, o filho da promessa. Sabemos que não era um menino. Sabemos que historicamente ele estava ali há cerca de 4 anos da morte de Sara. Isaque, o filho da promessa, era um moço com 37 anos. Eles tomam Isaque, a quem tu amas, e vai até Moriá e oferece ele em sacrifício. Existem situações, senhores, que nós enfrentamos, que são situações que pedem renúncia, são situações que nos levam a um vale de decisão, são situações que provam a nossa fé, são situações que nós desenrolamos aquilo que somos, aquilo que aprendemos e aquilo que apresentamos diante de Deus. Será que é o melhor? Verdade. Eu imagino Abraão, ele perdeu o sono e disse: um pai, o filho da sua velhice, quando ele olhava para Isaque, ele se lembrava daquele menino que ele teve contato durante toda a sua vida, o filho amado, o filho da promessa. O filho, quando ele olhava para Isaque, ele se lembrava da juventude de Sara, irmão Jean. Ele se recordava do seu casamento, ele se recordava de toda a sua vida, e agora ele precisa abdicar de Isaque. Eu imagino que ele, como amigo de Deus, ele falou para Deus: mas Senhor, não tem como trocar. Eu dou toda a minha fazenda, eu dou todos os meus bens. Não tem como nós trocarmos. E Deus responde, imagina, estou conjecturando: não, Abraão, é Isaque. Perceba que agora Abraão ele tem um encontro marcado. Glória a Deus. Meu irmão, quem sabe a sua caminhada até o dia de hoje foi uma caminhada comum. Quem sabe você andou com Deus de uma maneira aleatória, porque o seu pai levou você para a igreja, porque levaram você para a igreja, você um dia ouviu, você um dia entrou na igreja evangélica, você achou bonito a liturgia, você achou bonito a história da cruz, mas você talvez nunca tenha se entregado da maneira que Abraão se entregou. Aleluia. Talvez você precisa voltar a entender a história da cruz pela ótica do Moriá. Glória a Deus. Ele se levanta. Perceba a primeira coisa que nós vemos no capítulo de número 22. A Bíblia está dizendo que ele se levantou pela manhã, de madrugada. Quando eu olho para essa situação, ele se levantando de madrugada, eu percebo que Abraão não se desestabilizou. Aleluia. Ele sabia que possuía uma jornada de 3 dias no deserto. O que existe no deserto, Senhor? Sol! Jesus. Ele disse: eu vou me levantar pela manhã. Aleluia. Eu vou fugir o máximo que eu puder do calor do dia. Inteligência emocional, não se desespere. Deus está no controle da tua vida. Glória a Deus. Deus não te abandonou. Calma. Existem provações, existem circunstâncias que nós perdemos o chão. Não foi assim com os discípulos.
Perceba que agora ele olha para os seus servos e ele pega e diz: vamos rachar lenha. Para onde ele iria? Moriá. O que existe no Moriá? Adoração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele ia sacrificar. O que ele fez? Rachou lenha. Aleluia. Meu irmão, você que está me vendo pela rede social, sabe por que você não encontra mais a presença de Deus? Sabe por que muitas vezes não sentimos o Espírito Santo? Porque a igreja, dia após dia, ela tem deixado de rachar lenha. Faça que nem a irmã Vera, comece o dia rachando lenha. Passe o dia rachando lenha, meu presbítero Vicente. Vai rachando lenha. Vai rachando lenha, preparando o holocausto. Porque uma hora você vai estar no Moriá e você vai sacrificar. Glória a Deus. Ninguém sacrifica sem lenha. A Bíblia vai dizer que ele pega os seus moços. Ei, Abraão já tinha uma idade avançada. Reconheça a sua fragilidade. Reconheça o seu limite. Eu não posso ficar um dia fora da presença de Deus, é perigoso. Eu não posso ficar. Veja bem, todos têm as suas responsabilidades, mas eu não posso ficar sem congregar no meio da semana. Eu não posso ficar sem participar de um culto de ensino. Eu não posso ficar sem orar. Eu tenho que reconhecer a minha limitação. Ele não poderia fazer tudo sozinho. Ele chamou os seus servos. Aleluia. Racharam lenha para ele. Precisamos de ajuda. A igreja ainda é lugar de ajuda, de refrigério. Glória a Deus. Ele aguardou o seu animal. Santo. Ele aguardou o seu jumento. O que ele mais precisava? Caminho de 3 dias no deserto. O que ele mais precisava, senhores? Para ele não morrer no deserto. 3 dias. O que poderia matar ele no deserto? Opa, quem falou? Sede. Ele precisou de água. Aleluia. Pastor Alessandro pregou aqui o quê? Águas vivas. Águas vivas. Irmão, se faltar água viva na sua vida, se faltar água no teu ministério, se faltar água no teu casamento, você vai naufragar. Olha que absurdo. Se faltar Jesus, você está acabado. Por isso Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, louvado seja Deus. Agora Abraão, perceba que ele está subindo Moriá. Ele começa a andar. Ele começa a levar Isaac. Isaac estava ali, os dois estavam falando de experiências. Eles estavam falando sobre o holocausto que seria o Deus de Israel. Ele estava falando sobre os seus avós. Ele estava falando sobre família, sobre o estado de saúde de Sara. Agora perceba que de repente Abraão, ele olha para os seus moços e diz: ei, fiquem aqui, porque nós vamos subir. Glória a Jesus. E nós retornaremos depois de adorarmos. Eu vou voltar com o meu filho depois de adorar. Abraão sabia que Deus era poderoso mesmo. Se Isaac fosse morto, ele poderia ressuscitá-lo. Verdade. Verdade. Fica aqui. Agora o que me chama a atenção é que ele estava num aglomerado de montes, onde o melhor lugar para se oferecer seria o lugar mais alto, o Monte Sião, ou o Monte das Oliveiras. Mas perceba que estava o pequeno Calvário. Teologicamente, esse sacrifício não foi feito no Monte Calvário. Eles estavam subindo. Não importa onde seja o seu sacrifício, você precisa passar pelo Calvário. Oh, glória. Glória. Não existe sacrifício se não passar pelo Calvário. Pode ser em Sião, pode ser em Oliveira, mas tem que passar pelo Calvário.
Sacrifício, se não for pelo Calvário, não vale a pena. A Bíblia está dizendo que quando os jovens se afastam, Isaac, ele pega aquele molho de lenha e coloca no seu ombro e começa a subir o Moriá. Perceba que numa prefiguração de Cristo, Isaac está prefigurando o Cristo com o madeiro às suas costas. E ele chega ao Moriá e deposita o madeiro e diz: Pai, aqui está a lenha, aqui está a pedra, mas onde está o cordeiro? E Deus diz, ou melhor, ele, pelo Espírito Santo, diz: Filho, Deus proverá para si o cordeiro. E ele revela que ele era o sacrifício. E a hora que ele levanta o cutelo para oferecer Isaac, uma voz do céu diz: Abraão, não precisa oferecer Isaac, porque agora eu mesmo sei que tu me amas e não negaste o teu único filho para mim. E ali estava um animal, o cordeiro, prefigurando Cristo, que seria entregue pelos nossos pecados. Sejamos mais do Senhor, seremos mais de Deus. Meu irmão, eu quero que você saia daqui apaixonado por Jesus. Essa fé, ela precisa estar em nós de uma maneira enlouquecedora. Nós precisamos ser, presta atenção, enlouquecidos pela história da cruz. Como, pastor? O Evangelho é loucura. Ela é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus.